Como cultivar orquídeas catleias para que elas fiquem sempre lindas assim e sempre te presenteiem com flores maravilhosas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. Somos um orquidário situado em Guararema, no interior do estado de São Paulo, e enviamos as orquídeas para todo o Brasil pelo nosso site ou pelo nosso WhatsApp que está aparecendo na tela para vocês. Se você chegou por aí e quer aprender mais sobre as catleias, já deixa aquele like especial porque somos especialistas nelas. Temos muitas e muitas opções de cores, como vocês podem ver nesse lindo vídeo. Bom, para a gente começar, o primeiro passo é entender que as catleias são plantas epífitas. O que isso significa? Plantas que vivem nas sombras das árvores, agarradas nas árvores, na natureza. Então isso já nos dá alguns sinais de como que ela gosta de ser cultivada, A catleia sempre deve ficar plantada em substrato de orquídeas, que é este tipo aqui, ó, com casca de árvore, tá? Porque ela não aceita terra nem outro tipo de substrato. Então é o substrato que ela gosta de viver, até porque no ambiente natural ela fica nas árvores, Uma outra coisa que a catleia gosta bastante é de vaso apertado. E aqui a gente usa vasos assim, ó, plástico mesmo, tá bom? Pode ser vaso bem furadinho assim também. Por quê? Porque na natureza ela fica agarrada ao tronco e o vaso ele precisa proporcionar a mesma coisa. Essa é a forma de ela agarrar ao vaso e ela só consegue fazer isso quando ela está em vasos apertados. Então quando ela está em vaso muito grande ela não consegue crescer. Então substrato ideal e o vaso sempre apertado, tá bom? Outra dica muito importante, Isso vale para qualquer orquídea, luminosidade. São plantas que gostam de bastante claridade, mas não pode pegar o sol direto, Aquele sol que queima, não pode. Então, local que seja claro, Como uma varanda, uma garagem, uma área de serviço, uma lavanderia, algum local assim na sua casa, sacada, que seja bem claro, mas que não pegue o sol direto nas folhas, porque daí elas conseguem fazer a fotossíntese, conseguem florir, mas não queimam as folhas, que elas são sensíveis ao sol. Tá bom? Então com essas 3 dicas você já vai estar super bem no cultivo das catleias. Gente, em relação à rega, muita gente fica na dúvida. Porque a pessoa molha muito pouco e ela desidrata ou molha muito e mata ela afogada. Então como que você vai saber? É pela observação mesmo. Você vai pondo o dedo na planta, igual essa aqui, ela tá úmida, então eu não preciso molhá-la de novo. Aí quando você vê que ela secar, você pode molhar de novo. Quando molhar, não precisa, porque tem gente que molha Como cultivar orquídeas catleias para que elas fiquem sempre lindas assim e sempre te presenteiem com flores maravilhosas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. Somos um orquidário situado em Guararema, no interior do estado de São Paulo, e enviamos as orquídeas para todo o Brasil pelo nosso site ou pelo nosso WhatsApp que está aparecendo na tela para vocês. Se você chegou por aí e quer aprender mais sobre as catleias, já deixa aquele like especial porque somos especialistas nelas. Temos muitas e muitas opções de cores, como vocês podem ver nesse lindo vídeo. Bom, para a gente começar, o primeiro passo é entender que as catleias são plantas epífitas. O que isso significa? Plantas que vivem nas sombras das árvores, agarradas nas árvores, na natureza. Então isso já nos dá alguns sinais de como que ela gosta de ser cultivada, A catleia sempre deve ficar plantada em substrato de orquídeas, que é este tipo aqui, ó, com casca de árvore, tá? Porque ela não aceita terra nem outro tipo de substrato. Então é o substrato que ela gosta de viver, até porque no ambiente natural ela fica nas árvores, Uma outra coisa que a catleia gosta bastante é de vaso apertado. E aqui a gente usa vasos assim, ó, plástico mesmo, tá bom? Pode ser vaso bem furadinho assim também. Por quê? Porque na natureza ela fica agarrada ao tronco e o vaso ele precisa proporcionar a mesma coisa. Essa é a forma de ela agarrar ao vaso e ela só consegue fazer isso quando ela está em vasos apertados. Então quando ela está em vaso muito grande ela não consegue crescer. Então substrato ideal e o vaso sempre apertado, tá bom? Outra dica muito importante, Isso vale para qualquer orquídea, luminosidade. São plantas que gostam de bastante claridade, mas não pode pegar o sol direto, Aquele sol que queima, não pode. Então, local que seja claro, Como uma varanda, uma garagem, uma área de serviço, uma lavanderia, algum local assim na sua casa, sacada, que seja bem claro, mas que não pegue o sol direto nas folhas,
porque daí elas conseguem fazer a fotossíntese, conseguem florir, mas não queimam as folhas, que elas são sensíveis ao sol, tá bom? Então com essas 3 dicas você já vai estar super bem no cultivo das catleias. Gente, em relação à rega, muita gente fica na dúvida, porque a pessoa molha muito pouco e ela desidrata, ou molha muito e mata ela afogada. Então como que você vai saber? É pela observação mesmo, você vai pondo o dedo na planta, né, igual essa aqui, ela tá úmida, então eu não preciso molhá-la de novo. Aí quando você vê que ela secar, você pode molhar de novo. Quando molhar, não precisa, porque tem gente que molha assim. Retomando, porque tem gente que molha assim, gente, ó. A pessoa vem com um pouquinho de água, faz isso aqui, ó, e pronto. Acha que molhou a orquídea. E não é assim, né? A orquídea, ela tem que molhar bastante, tem que hidratar ela bastante, principalmente catleias, que tem um porte grande, né? Então elas vão crescendo, se desenvolvendo e precisando de água. Então quando você for molhar, molha bem molhado as raízes, o vegetal, espera ela secar. Então se demorar 2, 3 dias, você espera esses 2, 3 dias e depois molha de novo. Se a sua região for muito quente, muito seca, no outro dia você já percebeu que tá seco, pode molhar, tá bom? Então molha bem molhado, sempre no período da manhã, né, que é o período que a catleia prefere a rega. Pode molhar de manhã ou mais pro final da tarde, evitando as horas mais quentes do dia, e evita molhar de noite, que isso atrai fungos e insetos nas raízes dela, tá bom? E agora adubo, gente. O adubinho que a gente põe aqui, a gente usa 2, usa os moscotes também às vezes para complementar, mas esse aqui são os principais. Primeiro é o bocashi, tá bom? Uma colherzinha de bocashi no cantinho do vaso, uma vez por mês, só isso. Você vai colocando, ele vai nutrir a sua catleia, vai deixá-la bonita e maravilhosa. Mas o responsável por flor, gente, é o adubo floração, né? O Peters 94515. Como que a gente prepara? Em 1 litro de água, a gente coloca uma colherzinha, medida que a gente usa aqui, essa colherzinha de sorvete, tá? 1 litro de água, coloca uma colherzinha, vocês já vão ver que ele tá ficando bem azul. Mexe ele aqui para ele diluir na água. Deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Ó, ele forma essa água azul aqui, ó, um azul bem bonito. Mexe bem, tá? Para ele ficar bem diluído. Deixa eu virar aqui para mexer melhor. Vamos colocar no borrifador essa mistura. Meu borrifador tá aqui. Esse borrifador tem meio litro, então não deu tudo. Ainda sobrou um pouco. Ele rende muito, tá, gente? E daí vocês vão pulverizar nas orquídeas, nas folhas. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Aê! Nas folhas e nas raízes, tá? Vai pulverizando nelas desse jeitinho aqui. Desvia da floração, o restante você vai pulverizando nas folhas e nas raízes a cada 15 dias. E pode aplicar em todas as suas catleias, em todas as suas orquídeas, que eles vão gostar bastante, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, né? Dicas gerais do cultivo das catleias. São as orquídeas favoritas aqui do nosso orquidário. O pessoal ama muito, a gente ama muito. Temos muitas opções de cores, né? Então pintadinha, cor de rosa, branca, semialba, amarela, roxa. A outra ali que é super exótica, muitas e muitas cores a gente tem disponível, vários tamanhos, então tem pequena, média, grande, gigante, mudinha, várias e várias para vocês colecionarem. Para entrar em contato, esses telefones, esse telefone que tá aparecendo aqui, ou lá direto pelo nosso site, a gente envia para todo o Brasil. Fico à disposição nos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida de cultivo ou sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não esqueça de deixar seu like.